Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Já sabemos que o tempo da grande tribulação será um tempo como nunca aconteceu, de grandes dificuldades, de muita angústia. Mas uma coisa é falarmos sobre o tempo desta grande tribulação e como será, e o que acontecerá durante esses curtos 3 anos e meios que marcarão o fim desta era. Mas outra coisa é falar sobre como nos preparar para um tempo onde haverão sinais em todos os cantos, nas constelações estelares, na natureza, dentre os homens, no sol, na lua. Será também uma época de grande dificuldade para Israel, onde esta nação finalmente será liberta. Será um tempo onde nações inteiras estarão em turbulência e sendo lançadas como um navio em mar com uma grande tempestade. Uma época em que os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está por vir no mundo. E logo após este tempo de terror, Jesus retornará à terra em grande glória e poder. O próprio Senhor Jesus nos diz em Mateus 24, versículo 29, que imediatamente após a tribulação daqueles dias, que os eleitos serão reunidos para encontrar o Senhor Jesus nos ares em sua segunda vinda, acontecendo o arrebatamento e a ressurreição de todos os santos. Como então nós, como escravos do nosso Senhor Jesus, podemos nos preparar para este tempo de grande provação e perseguição? Mesmo que haja refúgio para alguns, todos passarão por grandes dificuldades. E não haverá um refúgio maior do que confiar em Deus e depender dele totalmente. Em Daniel capítulo 12, versículo 10, nós lemos assim: muitos serão purificados, tornados imaculados e refinados, mas os iníquos continuarão a agir perversamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, quais são os 10 passos que devemos fazer para nos preparar para a grande tribulação? Em primeiro lugar, precisamos nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito e aperfeiçoar a santidade no temor a Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vivemos em um mundo onde tudo é voltado para nos contaminar espiritualmente, como crentes, especialmente através da própria televisão e a internet. O mundo inteiro está preparado para mimar a carne e destruir qualquer coisa que tenha verdadeiro valor espiritual biblicamente. Se quisermos nos manter puros de mente e corpo e espírito, devemos renunciar e abandonar tudo o que possa contaminar nossa consciência e a nossa imaginação. Ao rejeitar o nosso consciente, corremos o risco de naufragar a nossa fé. Como Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 1, versículo 19, apegando-se à fé e a uma boa consciência que alguns rejeitaram e assim naufragaram sua fé. Se quisermos sobreviver espiritualmente, devemos nos empenhar conscientemente em resistir à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e ao orgulho da vida todos os dias. Que livros que nós lemos? Que filmes assistimos? O que estamos olhando na internet? Que tipo de conversa nós nos permitimos ter com os nossos amigos? Que tipo de empresa nós mantemos? O que defendemos no nosso trabalho diariamente? Como lidamos com a nossa imaginação e os pensamentos ocultos que vêm naturalmente em nossos corações? Ler, estudar e obedecer a palavra de Deus é nossa única proteção contra o mundo, a carne e o diabo. Precisamos clamar a Deus para que possamos abandonar tudo que é sem valor e renovar nossas vidas diariamente por meio da palavra de Deus, que nos ensina todo o conhecimento e o bom julgamento, se acreditamos realmente em seus mandamentos, para que possa fazer isso por nós.
Salmo 119, 66. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Precisamos entender que todo aquele que conheceu o Senhor Jesus tem duas naturezas: a velha, pecaminosa, e a nova, natureza espiritual. Elas estão constantemente em guerra dentro de nós. A natureza que mais alimentamos todos os dias é a que acabará nos controlando. E a maneira como nós reagimos a essas duas naturezas fará com que estejamos mais fortes ou mais fracos no tempo da grande tribulação que se aproxima, quando será muito mais difícil de resistir a Satanás e ao poder que ele terá do que agora. A maneira como nós preparamos agora determinará a nossa sobrevivência espiritual quando o tempo de profunda escuridão envolver o mundo inteiro. É por isso que devemos ter um conhecimento prático da palavra, para que possamos realmente nos manter longe deste mal. Como o rei Davi escreve os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É assim que aperfeiçoamos a santidade em reverência a Deus. Devemos nos despojar das coisas que pertencem à nossa velha natureza pecaminosa, que constantemente exige a nossa atenção. Luxúria, desejos da nossa natureza carnal, a própria idolatria que tínhamos no passado, vícios, pecados que estavam enraizados, sentimentos ruins, falta de perdão, tudo precisamos observar e deixar isso ir perdendo o poder em nós. Nosso Senhor Jesus é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. E o que Ele começa, Ele pretende terminar. Devemos fixar os olhos nele e nos esforçar para aguardar os seus mandamentos conforme a sua palavra nos revela. Ele nos capacitará a perseverar até o fim. Mas devemos estar dispostos a deixar de lado todo o peso do pecado, que facilmente nos assedia e nos faz tropeçar, e tudo o que sabemos que desagrada a Ele e impede a nossa comunhão com Ele. Isso nos impede a permanecer firmes todos os dias e cumprir a vontade de Deus. Em segundo lugar, precisamos vestir a armadura completa de Deus todos os dias. Efésios 6, a partir do versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Um soldado romano em território do inimigo não tira a sua armadura, mas está sempre pronto para resistir a um ataque do inimigo, pois ele sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Deus providenciou uma armadura espiritual para nós. Todos os dias precisamos colocar essa armadura de Deus e precisamos estar alertas e preparados. Somente assim seremos capazes de derrubar as fortalezas espirituais em nossas próprias vidas e na vida de outras pessoas.
Em terceiro, precisamos orar continuamente pelo poder do Espírito Santo. Judas 1, versículo 20, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Deus nos deu um amigo maravilhoso, amoroso, sensível, conselheiro. Ele nos guia e nos capacita. Não permite que fiquemos sozinhos. É Ele que é chamado ao nosso lado para nos fortalecer e orar por nós quando as palavras nos faltam. Ele sabe o que devemos falar. O Espírito Santo, nosso amigo, ele edifica a nossa fé, mantém-nos andando em amor e cria em nós o desejo pelo retorno do Senhor Jesus. Quando chegar o tempo da grande tribulação, precisaremos do ministério e da intercessão do Espírito Santo para nos sustentar e nos guardar durante este tempo de privação que virá sobre o mundo inteiro. Devemos cultivar a oração desde já, pois isso nos prepara e nos fortalece para o tempo da tribulação que está por vir. Isso nos permitirá esperar com uma expectativa certa e estarmos atentos à segunda vinda do Senhor Jesus, para trazer vida eterna. Na verdade, devemos orar por tudo. Não há pedido grande ou pequeno. Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade, o medo e a apreensão quanto ao futuro são todos inimigos da fé e devem ser vencidos. E o Senhor sabe desta dificuldade que nós temos. Ele permite que as situações nos confrontem, não para destruir a nossa fé, mas para desenvolvê-la. E a maneira como Ele faz isso é nos conduzindo à sua palavra, pois Ele sabe que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nossos testes e provações atuais estão nos preparando para o que virá no futuro, quando chegar o tempo real da tribulação. Muitos cristãos já passam por provações ao redor do mundo, mas durante a grande tribulação, tudo se intensificará de maneira exorbitante. Por isso, precisamos nos preparar agora. Em quarto lugar, precisamos orar pelos outros. Efésios 6,18. Com isso em mente, fique alerta e continue orando por todos os santos. Paulo tinha acabado de escrever sobre vestir a armadura completa de Deus, mas acrescenta isso, a importância de ficar alerta e orar pelos outros crentes. Uma maneira de fazer isso é ter uma lista de oração. Você não pode orar por todos no mundo pessoalmente, pelo nome, mas você pode ter pessoas específicas listadas pelas quais você pode orar diariamente e regularmente. Orar pelos outros traz bênção de Deus para nós. Reserva um tempo para outra pessoa e você consegue tirar um pouco o foco do seu ego, das suas necessidades tão egoístas e mesquinhas. Orar não é algo natural para nós. É uma disciplina espiritual que deve ser cultivada regularmente. O melhor momento é quando você está mais alerta e pode dar tempo a Deus. Um tempo que é por direito dele mesmo. Um dos benefícios de orar no Espírito Santo é que podemos alcançar o Senhor, mesmo quando as palavras são difíceis de serem formadas em nossos lábios. Ao orar pelos outros, podemos não saber quais são as suas necessidades, mas quando oramos no Espírito, Ele vai trabalhando e intercedendo pelos santos, de acordo com a própria vontade de Deus. Muitas vezes, Deus me alerta sobre pessoas e situações em sonhos, e precisamos dar atenção a isso. E nos sonhos, eu percebo que Deus está me encaminhando a orar por certas situações. E até nos sonhos, eu já me vi orando em línguas por pessoas. E quando acordei, eu tinha total certeza de que Deus estava me direcionando para orar por esta pessoa. Não podemos dispensar estes comandos do Espírito Santo em nós. Em quinto lugar, precisamos confiar no Senhor o tempo todo. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Conheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará os seus caminhos. Como escravos de Jesus,
precisamos aprender a como confiar nele. Todos os dias enfrentamos situações que exigem isso de nós. Ao invés de olharmos para a vida como apenas obstáculos em nossa frente, precisamos olhar como oportunidades de confiar em Deus e em Sua palavra. Às vezes parece que estudamos sobre a fé, estudamos sobre confiança, e quando a situação aperta ou a vida tem dias difíceis, não conseguimos colocar em prática, ou conseguimos falar para o nosso irmão, mas na hora de nós encararmos a vida com confiança em Deus, temos muita dificuldade. E o Senhor está nos chamando para isso hoje. É nas pequenas dificuldades que Deus quer que você desperte uma confiança nele. É nas pequenas dificuldades que Deus está mostrando para que você olhe para Ele e não apenas para a dificuldade e o obstáculo que está à sua frente. Como será possível você estar diante de uma grande tribulação e confiar no Senhor se hoje, com tão pequenas dificuldades, você não consegue fazer isso? Em sexto lugar, precisamos preparar nossas mentes para sofrer por causa do Senhor Jesus. 1 Pedro 1,3, portanto, preparem suas mentes para a ação. Seja sóbrio, coloque sua esperança totalmente na graça que será dada a você, na revelação de Jesus Cristo. Desde pequeno, a maioria de nós somos treinados a não gostar de passar por sofrimentos. Nossos pais e mães nos tiravam do sofrimento o quanto antes. E crescemos querendo sempre correr do sofrimento. O sofrimento é tido como algo difícil e ruim. Ninguém quer estar nele. Ninguém quer acostumar a sua mente a ultrapassar um sofrimento de maneira paciente e saudável. Hoje podemos dizer que a perseguição dos seguidores do Senhor Jesus está crescendo grandemente e especialmente em todo o mundo islâmico e também no mundo oriental. Durante o tempo da grande tribulação, ele se espalhará em praticamente todas as nações, em maior ou menor grau. João 15:18, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. 1 Pedro 4, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Atos 14, 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. 7. Precisamos lançar todas as nossas ansiedades no Senhor. 2 Pedro 5, versículo 7. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Esteja alerta e sóbrio. Seu inimigo, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resista a ele, permanecendo firme na fé, porque você sabe que a família dos crentes em todo o mundo está passando pelo mesmo tipo de sofrimento. A ansiedade é a arma que Satanás usa quando anda em busca de alguém para devorar. Ele já tem os não salvos em suas mãos e não está preocupado com eles, mas sim com você, que pertence ao Senhor e não pertence mais a Satanás. Ele pode rugir como leão, mas ele já foi vencido na cruz. Ele pode vir contra nós, mas nunca pode prevalecer contra nós. Se confiarmos no Senhor e continuarmos lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês. Em 8º lugar, precisamos estar desprendidos quanto às coisas deste mundo e estarmos preparados para perder tudo por causa do Senhor Jesus. Hebreus 10, 36, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Muitos hoje buscam a Deus por bênçãos materiais, curas e para ver milagres, sinais e maravilhas. Mas muitos poucos procuram a Deus por fome e sede da justiça que Deus requer e concede a todos os que vivem pela fé.
mesmo que sejam materialmente pobres pelo padrão do mundo. Se Deus pode prover o que precisamos hoje, então Ele certamente proverá para nós amanhã e especificamente quando entrarmos no tempo da grande tribulação. Agora, não tem como termos a certeza de como Deus proverá. Mas nós temos exemplos na Bíblia, e a Bíblia é cíclica. As histórias estão colocadas ali para que hoje nós possamos lê-las e entender como Deus trabalha. É assim que Deus faz em sua palavra, e é por isso que ela é viva e eficaz. Assim como Deus fez com o povo quando eles precisavam de um maná vindo do alto, assim como Deus fez com Elias quando ele foi alimentado pelos corvos, Ele também fará por nós. Talvez não seja da maneira como imaginemos, talvez você não tenha mais o conforto que você tem hoje, mas com certeza Deus sabe o que é melhor para você, muito mais do que você mesmo. 9º lugar, precisamos continuar servindo a Deus, testemunhando e dando aos outros. 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Se nós preservamos servindo ao Senhor Jesus e fazendo a vontade de Deus agora, enquanto ainda é dia, então quando a noite chegar, teremos o poder de continuar a servi-lo, mesmo que seja muito mais difícil fazê-lo do que agora. Temos a certeza de que temos a vitória no Messias, e então devemos permanecer inabaláveis e continuar a fazer aquilo que Deus nos chamou, nosso testemunho e ministério para Ele. Temos a certeza de que o nosso trabalho nele não será em vão. Em 10º lugar, precisamos manter a comunhão. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se você retirar um carvão em brasa de outras brasas, ele gradualmente perderá o seu calor e se tornará frio, porque não terá mais o calor gerado pelos outros carvões para mantê-lo aquecido. Infelizmente, existem muitos crentes que não estão em comunhão em nenhum lugar. Eles podem ter seus motivos genuínos, mas isso não é desculpa para não buscar comunhão. Comunhão nem sempre significa frequentar a igreja local, mas se você tem vários crentes adorando e orando juntos regularmente em uma casa, então isso é comunhão de acordo com a Bíblia. Em muitos países, as comunidades domésticas são o único refúgio espiritual para muitos santos perseguidos em todo o mundo. Este se tornará o padrão para o corpo do Messias nos últimos dias. A comunhão pode e deve ser espiritualmente poderosa e eficaz para mudar nossa vida e perspectiva espiritual sobre as coisas. Todos nós precisamos ser estimulados a praticar o amor e as boas ações uns pelos outros, proporcionados pela comunhão com o Espírito Santo. Nunca haverá um grupo perfeito, nunca haverá uma igreja perfeita. Sempre haverão pessoas que vão tirar a tua paz, mas talvez o mais importante seja existir alguém que possa te levantar quando você cair e que você seja esta mão para alguém. Dias difíceis estão à nossa frente, para o povo de Deus e para o mundo em geral. Mas o profeta Isaías escreve, Isaías 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. À medida que as coisas ficarem espiritualmente mais sombrias no mundo durante este tempo da grande tribulação, o povo redimido de Deus brilhará cada vez mais intensamente. E não se esqueça, você é responsável por cuidar e preparar os que virão na próxima geração.
João 9, versículo 4: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Ajuda-nos, Pai, a desde já estarmos nos preparando para o tempo que virá. Ajuda-nos também a preparar os nossos irmãos, os nossos filhos e discípulos. Sê conosco nessa caminhada árdua, mas que temos fé que venceremos. E a nossa esperança nos move de que o Senhor um dia nos buscará. Estamos aqui ao teu aguardo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Te adoramos e te bendizemos, Senhor, hoje e sempre. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.